A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses nos chama a um princípio básico do Evangelho. Um princípio básico para alcançarmos a tão sonhada salvação, que é para isso que viemos peregrinar na face da terra. Nós não chegamos aqui por acaso. Deus nos enviou, Deus nos escolheu para passarmos por aqui, para vivermos, para conhecermos os princípios de Cristo Jesus, para alcançarmos a glória. Somos então peregrinos, passageiros para uma melhor pátria. Mas Paulo vem nos dizer assim, para nós termos em nós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Cristo Jesus, para viver entre nós, ele não somente humilhou-se. E é um problema quando fala em se humilhar. Não, eu não posso me rebaixar, eu não posso aceitar certas coisas, eu tenho que estar sempre por cima, eu tenho que ser a frente, eu tenho que ser a testa, eu tenho que ser o orador, eu tenho que ser o que está em frente ao grupo. Falar em humilhar-se, a maioria perde a salvação por não entender essa passagem, que diz que Jesus não somente se humilhou, Jesus precisou se esvaziar. Esvaziou-se, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação, não se aferrou, não se apegou a ser Deus. Mas antes disso, ele se humilhou, se rebaixou de tal maneira que um Deus como ele, Deus que ele é, pudesse viver na carne, na corrupção da carne, em semelhança de homem, para viver entre nós e nos ensinar o que é o amor verdadeiro. Ele, sendo Deus, não ficou lá na glória olhando o nosso sofrimento, ele veio sofrer por nós. Ele veio dizer: tomai sobre vós do meu jugo, o meu fardo é leve. Então, esvazie-se a si mesmo e siga a Cristo. João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Essa é a palavra cristã. Então, este Jesus que esvaziou-se para viver entre nós, que humilhou-se, sendo Deus, colocou-se vivendo na forma carnal de homem. Esse Jesus, certa feita, subiu ao monte, viu a multidão e começou a ensinar. E disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ora, Jesus, para viver entre nós, não é o máximo que você possa pensar em qualquer dicionário, possa achar em qualquer lugar sobre humildade. Deus se fez homem para viver entre nós e está te dizendo: bem-aventurado és tu, se entender a humildade no espírito. Aquele que é humilde de espírito e vive no espírito, é o espírito que comanda as ações da carne, é humilde em tudo. Ele sabe a hora de entrar e a hora de sair, a hora de escutar e a hora de falar. Ele prega a paz, o amor e a união. Ele não prega a rebelião, a divisão. Ele enxerga com os olhos espirituais como Cristo enxerga, que não enxerga o exterior,
não é como o próximo se veste, mas é do que o próximo está vestido no seu interior. É isso que Jesus vai buscar, a beleza do ser, aquele que é humilde de espírito, é humilde na vida. Ele sabe esperar a sua hora, a sua oportunidade. Ele diminui e não se importa que outros pareçam crescer ao seu lado. Ele sabe que a sua hora chegará, como está em Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. Esvaziar-se de si mesmo em espírito. Se já nasceu em Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra do mundo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 10 ao 14, conta a história de dois homens que foram ao templo orar. Um batia no peito, gritava e fazia gestos com as mãos e queria mostrar a todos que estavam orando, dizendo assim: Senhor, eu não sou como esse que está aqui, eu jejuo, eu oro, eu dizimo, e dava graças ao Senhor por tudo isso. Mostrava a Deus a sua religiosidade. Repetia palavras, aquelas que todo dia ele falava as mesmas coisas ao Senhor, e o outro do lado não tinha nem coragem de olhar para cima e dizer Senhor. Ele dizia: Senhor, perdoa a mim, pecador. Perdoa a mim, pecador, Senhor. Só o que ele sabia dizer, porque ele não tinha nem palavras ao dizer o Senhor, tanto era a sua vergonha de se sentir um pecador, enquanto o outro do lado dizia que não tinha pecado, que não era como aquele que estava do lado, que não enxergava os seus pecados, não enxergava ser como um sepulcro, por fora todo bonito, com aquelas roupas bem ornamentadas, largas, e o outro nem vestimenta não tinha, praticamente, a roupa velha, usada, roupa de trabalhador, daquele que anda na diária, da labuta do dia a dia, fazendo força braçal, mas entendia que era um pecador e não tinha coragem de levantar os olhos para falar com o Senhor. E o outro, a sua religião, cobria seus olhos, não via que no fundo ele era como um sepulcro. Por fora bonito, pintado, branquinho, mas por dentro a podridão que havia lá. Ele não enxergava a sua própria podridão. Então, quando for orar, não se preocupe em ler Bíblia para Deus, que Deus mandou escrever a Bíblia. Não se preocupe em repetir palavras a Deus. Deus não quer ouvir palavras repetidas. Somente entenda a sua situação na presença de Deus, que Jesus se esvaziou para viver com você, passou por aqui, viveu como nós, em tudo foi tentado e não pecou. Então somente entenda onde está o teu erro, peça ao Senhor para lhe mostrar o seu erro. Senhor, aponte em mim as minhas falhas, eu quero melhorar, Senhor, mas eu não sei. Me dê o teu Espírito Santo, ouve a voz do teu Espírito em mim que intercede por mim, Senhor. No Evangelho que escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 30, João Batista diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Porque vieram os discípulos e disseram a João: olha, Senhor, aquele que tu batizou outro dia aqui, ó, tá ali agora, no outro lado ali, batizando também, e vão muitos lá ter com ele. Falaram isso, embora não fosse Jesus mesmo que batizasse, quem batizava eram os seus discípulos. E isso é mistério. Por que Jesus não batizava com água? Porque João mesmo falou que após mim vem um que eu não sou digno de desatar as correias dos pés, das sandálias.
eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, não com água. Água é o batismo que representa o arrependimento dos pecados. Mas após haver o arrependimento dos pecados, você será batizado por Jesus Cristo com fogo, com o Espírito Santo. Mas, então, aqui ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Você quer ter Jesus em você? Primeiro você precisa aprender o que João aprendeu. É necessário que você diminua. A tua carne deve morrer. A tua carne deve morrer, ser sepultada em Cristo, para que Cristo viva em você. E sepultar a própria carne é difícil, porque você precisa deixar velhos conceitos de lado e seguir o novo. É deixar o velho homem que cuidava das coisas do mundo, que cuidava das coisas para a carne, de agradar a carne, e passar a agradar agora o Espírito. É necessário pensar nas coisas que são de cima, vivendo ainda na terra, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. É necessário que você ame o teu próximo como a ti mesmo. É necessário que você saiba que tudo que você precisa, o teu próximo também precisa. É necessário que você saiba seguir uma equipe e não somente ser líder de uma equipe. Porque quando você tiver uma equipe e for para você ser líder, você será colocado pelo Senhor lá na liderança. Porque os humilhados serão exaltados. Então, quer seguir a Jesus, segue a Jesus, diminua, para que ele cresça. Então, dito isso tudo, devemos entender o quê? Que o sentimento de estar sendo humilhado, de sentir-se humilhado, é material, é carnal, é desse mundo. Mas você não é mais desse mundo. Então por que as coisas desse mundo ainda estão o oprimindo? Não deveria mais o oprimir. Porque veja o que diz em Filipenses 3, no versículo 20 e 21. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder em até sujeitar a si todas as coisas. Então, o que você sente agora? Você muitas vezes pode sentir assim: o vizinho tem carro e você não tem. Isso é uma humilhação? Não. O vizinho talvez se preparou melhor para ter o carro e você não se preparou. O vizinho estudou para ganhar mais e você não estudou. Agora você se sente humilhado porque não se capacitou? E não diz na Escritura também que o mesmo sol nasce para justo e para ímpio? Então, se o ímpio estudou para ser médico, foi para uma faculdade de medicina e agora ganha bem, e você disse que era só jejuar e orar e tudo ia ficar bem, e não foi para a faculdade, deveria ter jejuado, orado e ido para a faculdade. Agora você se sente humilhado. Mas você se sente humilhado por coisas desse mundo. Mas você não sabe que Jesus vai vir na glória e o teu corpo será transformado na glória do seu corpo celestial? É isso. Você não é mais desse mundo. Ou deveria entender que não é mais desse mundo. Então, a humilhação, o ser humilhado é um sentimento terreno. E no céu não vai entrar, na glória não entrará sentimentos terrenos, mas somente sentimentos
eternos, celestiais, de glória, de amor.